Boa tarde, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui reunidos no dia 3 de fevereiro de 2023 para a gente falar um pouco sobre as nossas crenças limitantes profissionais. Deixa eu anotar aqui. Crenças limitantes profissionais. Profissionais. Opa. Profissionais. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez nessa live para falar um pouco sobre nossas crenças e dessa vez crenças limitantes profissionais. Estou fazendo aqui, começando a fazer essas lives, né? Claro que nesse horário um pouco incomum, mas eu vou deixar gravado aqui por 24 horas e você vai ter acesso aí ou não por 24 horas. Então, vamos lá. Eu vou falar algumas coisas aqui, algumas dores. E aí você comenta aí se realmente existe essa crença limitante, ou se você viu alguém passar por isso, ou se você conhece, ou se você está passando por isso profissionalmente. Que é em relação ao desenvolvimento profissional. Vamos lá. Nosso desenvolvimento profissional. Para quem não sabe, é claro que sempre que a gente falar de crença, nós temos que ir para o início de todo o conceito, né? Que a parte de crença é algo que realmente vai... Deixa eu tirar esses filtros aqui que realmente não tá legal. Sempre que a gente falar de crenças, o conceito de crenças nada mais é do que uma programação mental que nós temos, uma programação mental que é instaurada por tudo que a gente viveu, tudo que a gente sentiu ou tudo que a gente ouviu ali no nosso desenvolvimento, e elas podem ser potencializadoras ou não, podem ser limitantes. Uma crença, quando não potencializa, ela limita. Frank, como eu posso definir se uma crença é limitadora ou potencializadora? Nada mais é do que a gente ver se ela nos impulsiona a nossa meta ou não. Às vezes nós temos crenças que podem parecer boas, mas são limitantes. Vou te dar um exemplo. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro para os dias difíceis, né? Fazer o melhor trabalho para o meu chefe de forma proativa. Olha só que crençazinha. Fazer o melhor trabalho para o meu chefe é uma crença boa na colocação de funcionário. Na colocação de empreendedor, talvez você esteja precisando de alguém que fale o que você tem que fazer e você não empreende. Entende como uma crença ela pode ser mascarada como boa? Então, o que acontece é que essa crença sempre vai ser realizável. Isso é o melhor de tudo. Então, vamos lá. Só lembrando que eu vou deixar essa live aqui gravada por 24 horas. E se você está assistindo aqui ao vivo ou não, então comenta aí, compartilha e manda para quem realmente está precisando. O que seriam as crenças limitantes profissionais? São aquelas crenças que impedem, fazem com que a gente não caminhe em direção aos resultados que a gente espera profissional. Olha só que interessante, né? Então, para isso, de cara, nós temos que ter duas coisas. A primeira delas é o nosso objetivo profissional. Nenhuma evolução vai acontecer se você não tiver um objetivo. Porque depois que você estabelece esse objetivo, você começa a definir decisões, valores e planos para que você caminhe em direção a essa decisão, a esse objetivo. E depois que eu tiver o objetivo, aí sim eu vou começar a mostrar que
A crença é boa ou não, limitante ou não. Mas vamos pegar um objetivo geral profissional. O que geralmente as pessoas esperam profissionalmente? As pessoas esperam profissionalmente, geralmente, um desenvolvimento profissional, uma promoção, um aumento de salário, conquistar mais clientes, ou até mesmo uma estabilidade, certo? Então vamos abordar aqui algumas dessas crenças que impactam diretamente na limitação desses objetivos. Eu levantei algumas crenças aqui durante um período com uma pesquisa sobre quais eram as principais crenças que se manifestavam profissionalmente com algumas pessoas. E a gente trouxe aqui algumas delas. Vê se isso acontece com você. Por exemplo, não ter tempo de fazer tudo que eu preciso fazer. Tá? Uma outra crença. Tem medo de assumir novas responsabilidades. Vou até anotando aqui de novo, para não esquecer. Novas responsabilidades. Uma outra em relação à venda, que é muito comum. Não consigo vender meu produto. Por medo, por vergonha, o que é que seja. Uma outra crença é: liderar é muito difícil. Tratar com pessoas é muito difícil. Isso aí geralmente são as crenças mais comuns que eu levantei aqui durante essa jornada e que com os meus clientes também. Então, tudo isso está relacionado a crenças limitantes, baseado nos possíveis objetivos mais comuns profissionais, que são aumento de salário, ser promovido, conquistar uma carreira estabilizada, fazer um negócio prosperar. Então, qualquer que seja o seu objetivo profissional comum, geralmente essas crenças limitantes vão estar presentes. Não dar conta, ter que trabalhar mais que o normal, não ter tempo, medo de assumir novas responsabilidades, não conseguir vender o seu produto e até mesmo liderar pessoas, tratar com pessoas, liderar com pessoas é muito difícil. Tem mais alguma aí? Se você tiver, comenta aqui, tá? Lembrando que eu vou deixar essa live salva por 24 horas. Se você tiver mais alguma crença, comenta aqui pra gente ir levantando e ir tratando isso depois. A gente vai conversando e aprofundando nesses assuntos aqui para te ajudar a uma possível melhoria da sua carreira, do seu profissional, da sua liderança e do seu negócio. Quem sabe faturar mais. Vocês sabiam que tem gente que aumenta o faturamento em média 30%, 40% só cuidando da própria equipe? Você gostaria disso? Você sabia que tem empresas que dobram de faturamento somente quando aprendem, utilizando apenas a mão de obra que está ali disponível, tratando nada mais do que competências de liderança? É verdade. Isso é muito comum, mais comum. E talvez isso não esteja acontecendo com você. Por exemplo, pessoas que são promovidas 2 vezes ao ano, porque se desenvolveram, buscaram trabalhar as próprias crenças. E não era falta de conhecimento técnico. E aí é um ponto bem interessante. O conhecimento técnico, ele vai influenciar aí em torno de 35 a 40% da sua capacidade produtiva. Porque o resto é emocional. Suas decisões, o seu comportamento diante das circunstâncias. Tudo isso vem de uma demanda emocional e não mais técnica. As pessoas são contratadas pelo currículo, e são demitidas por questões de crenças emocionais, limitações emocionais, que é justamente o que a gente vai começar a falar aqui. Então, vamos lá. Não dar conta, ter que trabalhar mais do que o normal, medo de assumir novas responsabilidades, não consigo vender o meu produto, liderar pessoas é muito difícil. Se você tiver mais alguma crença aí que você acha que está te limitando profissionalmente, deixa nos comentários para a gente tratar isso, conversar sobre isso em outro momento. Mas vamos lá. Não dá conta de novas responsabilidades. Imagina só que nós tivemos aí uma pessoa que foi criada mediante um cenário onde tudo era
no limite da segurança. Sabe, aquela proteção, aquele pai que não deixava o filho ousar se desafiar. Aquela pessoa que foi super protegida e ali não poderia sair daquela gaiola, porque senão poderia se machucar. E hoje em dia, essa pessoa, quando olha para um cenário onde possivelmente vai ser mais desafiador, possivelmente vai fazer uma coisa nova, automaticamente vem o medo, aquele medo que paralisa e diz assim, eu não vou dar conta de fazer isso. E isso tudo que foi programado lá na nossa infância pode estar sim impactando diretamente ao nossa carreira profissional, a sua carreira profissional. Então, o que pode ser? Uma coisa eu já estou dando aqui, uma chave. A crença que foi impactada lá na infância, ela pode ser reprogramada, mas se não for bem trabalhada, ela vai ficar constante, vai ficar ali na presença durante a sua fase adulta e impactar nas suas decisões profissionais. Um segundo ponto, ter que trabalhar mais do que o normal. Eu não quero assumir responsabilidades. Talvez essa pessoa, ela nunca tenha sido exposta a novas circunstâncias. Geralmente essa pessoa está buscando o concurso público, porque dá segurança, o que não é errado, mas poderia estar usando o próprio potencial para outro cenário, um cenário muito mais promissor, um cenário de evolução financeira e não aquela estabilidade. Vocês entendem isso? Frank, eu sou concursado público, eu trabalho aqui e me sinto muito bem. Maravilha, isso é um cenário que você criou, que você está feliz. Não quer dizer que você aí não exista outras possibilidades de fazer algo diferente. Entende isso? Então, é nessa vertente. Um outro ponto, medo de assumir novas responsabilidades, que está muito linkado com o que foi vivido na infância, aquela limitação que a gente é colocado pelos pais, por nossos pais, pelas pessoas que nos cercam, de a gente não ter um cenário de ousadia, de desafios, não é? Um cenário onde a gente foi colocado para empreender ali como criança, ou até mesmo um cenário onde foi tirado a criatividade, porque tudo era metódico e a criatividade foi calada, e com aquela criatividade calada, a criança não conseguiu criar novos cenários de vida, de brincadeiras, ou o adolescente não foi exposto a desafios complexos, que existisse ali a necessidade de pensar, de criar novas soluções. E aí, na fase adulta, ela vai ter o medo de assumir novas responsabilidades. Porque quando eu assumo nova responsabilidade, eu obrigatoriamente preciso pensar sobre soluções, criar estratégias. Eu preciso conduzir talvez uma equipe a um novo cenário de desenvolvimento. E se isso não acontecer, eu não sou valorizado no mercado. Consequentemente, eu não sou promovido. Vocês conseguem entender isso? Então, pense numa crença nojenta, que é essa mesmo de não querer assumir novas responsabilidades. Existe aí uma tendência, né, e dos líderes dizerem assim, falta mão de obra. Talvez não é que falte mão de obra. O que pode estar faltando é gente com disponibilidade de assumir novas responsabilidades. Existe aí um estudo chamado sobre a tendência do quiet quitting, onde a pessoa faz simplesmente o básico. Eu não quero assumir responsabilidades, eu sou pago para fazer aquilo ali e ponto final. E com isso, não dá para se empreender, não dá para se criar novos líderes. Mas por conta de uma crença limitante instaurada que fez ali com que aquela pessoa não busque mais o próprio desenvolvimento, o próprio crescimento. Pense numa crença nojenta. Por outro lado, vocês já viram pessoas que, bem novas, elas já começam assim, gente, eu tenho possibilidade de solucionar muitos problemas de várias pessoas. E essa pessoa, ela simplesmente está buscando solução e empreendendo desde novinha. Buscando assumir novas responsabilidades. E faz, sabe uma outra coisa que essa crença causa? Medo de errar. O medo de errar. Porque se você assumir novas responsabilidades, amigo, você vai errar. E errar faz parte do aprendizado.
Errar não é a limitação. A limitação é desistir. Errar não é limitação. E quando eu não tenho esse medo de errar, quando eu erro, o erro vira aprendizado. Faz sentido isso? Quem aqui já errou e errou várias vezes na sua vida, onde o medo de errar, ele foi calado por uma solução que você trouxe rápida para não errar novamente? E quantas pessoas deixaram de fazer o que tem que ser feito por medo de errar? O quanto que isso bloqueou e travou a sua vida? Enquanto você se livrar desses medos e não se livrar desses medos, você vai estar com essa crença e automaticamente impedido de criar novas possibilidades de crescimento na sua vida profissional, em assumir novas responsabilidades, em liderar mais pessoas. Tem gente que fica ali, passa a vida toda liderando 5 pessoas. Uma vida toda liderando 5 pessoas, gente, podendo estar liderando 10, 20, 100. Por que não? Tem gente que tem medo de liderar uma pessoa. Quando vem aquela crença e diz assim, se não for do meu jeito, nada dá certo. Essa pessoa está dizendo para si, para aquela circunstância, assim, eu não vou liderar ninguém, porque tem que ser do meu jeito. Porque o medo de errar é mais forte. O medo de dar errado é mais forte. E aquela pessoa fica cheia de tarefas, cheia de coisas a fazer, mas não consegue passar o próprio conhecimento para outra pessoa, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. E aí sim se torne um grande líder junto com ela. Sabe quando você centraliza tudo? Você só vai ter 24 horas no seu dia para poder fazer tudo que você tem que fazer. E essa pessoa soberbada de tarefas é simplesmente por medo de empreender, medo de errar. É uma crença que foi instaurada. Quando a gente trabalha essa crença, tudo é libertado. O caminho se abre, as possibilidades aparecem, as opções são criadas. E o medo de errar é calado. O medo de assumir novas responsabilidades se cala. Faz sentido para você? Se faz sentido, curte aí, compartilha esse vídeo. Eu vou deixar salvo isso aqui por 24 horas para você compartilhar. Vai ser uma livezinha curta para a gente falar simplesmente dessas crenças que nós levantamos aqui. Tá bom? Nós falamos medo de não dar conta, medo ter que trabalhar mais do que o normal e não ter tempo, medo de assumir novas responsabilidades, que é essa que nós falamos, e eu vou falar agora de não conseguir vender o seu produto. Sabe o que acontece quando você não consegue vender o seu produto? Sabe que crença limitante pode estar por trás disso? Primeiro, você não acredita na solução que ele causa. Você não acredita que ele muda a vida de uma pessoa. Você não acredita nele. E segundo, você tem vergonha do que os outros vão pensar de você quando você oferecer o seu produto. E não do seu produto. Gente, produto nasceu para ser aperfeiçoado. O produto nasceu para ser aperfeiçoado. Só que a crença do que vão falar sobre você impede que você ofereça seu produto. E não o que vão falar do seu produto. Porque na hora que disser assim, gente, teu produto é ruim. Sabe o que vai acontecer? Se você tem a crença, essa vergonha, quando falarem mal do seu produto, você vai trazer para você, como se estivessem falando mal de você. Porque a crença é autorrealizável. Essa crença ela vai ter que se realizar. Talvez essa pessoa tenha sido criticada demais na infância. Essa pessoa tenha sido apontado muito erro. Talvez ela tenha sido muito cercada, né, de ter que acertar e cobrada de um acerto, uma exigência de acerto constante. Você não pode errar, você não pode falhar. E hoje ela tem medo de oferecer o próprio produto, de vender, porque vão falar mal do produto dela. E se falar mal do produto dela, estão falando dela. E isso é uma tremenda mentira. Essa crença é muito perigosa para quem trabalha vendendo, para quem trabalha comercializando. Se você está com essa crença, pode ter certeza, dificilmente você vai bater uma meta. E quando bater, o teu produto deve ser muito bom. Eu conheci uma pessoa que vendia ouro. Ouro. Essa pessoa vendia ouro. Ouro é algo que você ofereceu, você vende. É só colocar um preço mais acessível. Ouro. Todo mundo gosta de ouro. E quando se vende ouro para bater a meta, a venda, o produto se vende
O produto se vende, você não precisa ser um ótimo vendedor, o produto se vende. Vocês entendem isso? Eu conheci um empresário que ele fazia umas peças que somente ele tinha a máquina de construir aquelas peças na cidade. Ou seja, ou eu comprava dele ou não comprava. Mas ele tinha grande vergonha de oferecer o produto dele. A empresa dele não crescia. Os clientes que iam lá, ele era um mero tirador de recibo. Os clientes que iam atrás dele para comprar as peças. E os clientes indo atrás dele para comprar a peça, ele bate a meta que ele quer. Mas ele não visualizava que aquilo ali poderia estar 50 vezes maior. Porque ele tinha vergonha, ele tinha medo de assumir isso. Medo de vender o produto dele. Faz sentido isso para você? Isso pode estar te limitando profissionalmente. Você que trabalha com venda, que está aqui assistindo, pensa bem nisso. Né? Para começar, todos nós somos vendedores. Ou nós estamos vendendo algo, ou nós estamos nos vendendo. Vendendo o nosso serviço. E se você tem a crença de que não consegue vender, você tem que averiguar qual é a crença que está por trás disso, que está te limitando. Se é o medo da crítica, do que vão falar de você. Se é vergonha. Se você carrega uma culpa desnecessária que mexe com a tua identidade. Se você não se acha merecedor e sofre a síndrome do impostor de estar ali com aquela venda e oferecendo algo muito melhor que você. Sabe disso? Pode acontecer também. Gente, meu produto é tão bom que eu não me sinto nem aos pés dele. Isso pode acontecer também. Enquanto tem uma demanda de mercado de pessoas querendo comprar o seu produto e você nem sabe. Porque você não foi atrás, porque você não conseguiu vender, porque você tem medo de aparecer, porque você tem vergonha, porque vão te criticar e você vai ter que mudar o teu produto. Será que é isso? Se faz sentido para você aqui, se faz sentido isso para você, compartilha esse vídeo. Lembrando, se você está ao vivo, né, não foi programado, se você está ao vivo, ótimo, maravilha. Mas se você, a ideia é de ficar gravado aqui por 24 horas, e quando ficar gravado por 24 horas, você pode compartilhar à vontade, por 24 horas, ok? E manda para aquela pessoa que você... Eu decidi entrar aqui de surpresa, não avisei quem ia entrar, mas eu decidi deixar gravado justamente para que você tenha possibilidade de compartilhar para quem está precisando ouvir isso. Maravilha. Um outro ponto, que era um dos mais comuns, é liderar é muito difícil. Gente, o mundo está precisando de líderes. O mundo está precisando de pessoas que fazem realmente grandes transformações. E se você olhar para os lados hoje, quem você escolheria como um grande líder? Geralmente, as pessoas, quando eu escuto essa pergunta, elas vão buscar pessoas do passado. Ou elas apontam um grande líder e dizem assim, poxa, esse cara é muito bom, mas ele precisa melhorar. É ou não é assim? Dentro da sua empresa, do seu negócio, quem é o seu líder? Quem é aquela pessoa que você olha assim e diz assim, esse aqui eu modelaria, esse cara eu faria do mesmo jeito que ele faz, eu tomaria as mesmas decisões, eu faria... Mas a crença que limita isso é, liderar é muito difícil, porque tratar com pessoas é difícil. E para essa pessoa tratar com pessoas, né, tratar com outros, é uma crença limitante. Sabe por que é uma crença limitante? Porque ele não possui competências necessárias para isso. Ele não aprendeu a inteligência emocional por trás da liderança, o autoconhecimento, a autogestão das emoções, as emoções nos relacionamentos e as emoções na sociedade. São essas 4 vertentes. E se a gente